O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje fala muito forte ao nosso entendimento, ao nosso coração, à nossa experiência de vida cristã. De vez em quando temos que ouvir uma palavra forte, porque nós muitas vezes nos comportamos como aqueles que de vez em quando precisamos ser chamados à atenção, porque nos distraímos e assim as coisas se tornam banais. A palavra de Deus faz isso constantemente e em alguns dias com maior força. As bem-aventuranças de São Lucas se dirigem de um modo especial para todos aqueles que estão em situação desfavorável e que, à vista dos judeus e do mundo, estavam desprovidos das promessas, porque o povo judeu se considerava, como ainda hoje, herdeiro legítimo das promessas de Deus, de modo que todos aqueles fora deles não tinham participação nas promessas divinas, nas bem-aventuranças, eram pagãos. Portanto, estavam privados da graça. Enquanto que São Lucas faz com que Jesus dirija exatamente o seu discurso, o seu anúncio aos pobres, àquelas imensas populações, pois ao redor, à margem do mar Mediterrâneo, é para lá que então os discípulos de Jesus se dirigem. Diríamos em palavras de hoje, aos excluídos. É, portanto, para esses que o Cristo de São Lucas se dirige e anuncia essas felicidades. Bem-aventurança quer dizer felicidade, bênçãos, alegrias, promessas que imediatamente estão para ser cumpridas.
da parte de Deus. De modo que exatamente quem está sedento, quem está desejoso, quem está sentindo, pois, a falta, com maior facilidade acolhe a palavra do Senhor. Os pobres, os excluídos, os pecadores, os ladrões, as meretrizes, as crianças, os velhinhos, os doentes, enfim, os deserdados. A estes se dirige, pois, a palavra e o anúncio de Cristo Senhor. É preciso, portanto, estar desejoso, estar com sede, estar morto de vontade, como para alguma coisa que nos apetece. Do contrário, não entenderemos. Carlos Marx, o grande filósofo da economia, da sociologia do século passado, detestava estas palavras, exatamente porque ele as lia do ponto de vista puramente social. E por isso dizia, as bem-aventuranças são uma espécie de injeção, uma espécie de anestesia que se aplica na veia dos povos, para que a condição de explorados possa se perpetuar, de modo que se diz para eles promessas de felicidade no céu, porque aqui na terra felizes são os exploradores. De modo que, dizia ele, a própria igreja, a religião, utiliza as bem-aventuranças para manter o status quo, ou seja, a situação como ela está. Os pobres cada vez mais pobres, porque explorados, e os ricos cada vez mais ricos, porque exploradores. De modo que nós queremos então acolher estas palavras de Jesus com o coração sequioso. Sequioso vem de sede, quer dizer, o coração que está com muita sede, sequioso, de acolher a palavra de Jesus. É uma palavra, eu já disse, que se aplica especialmente e é anunciada aos pobres sociologicamente entendidos, aos pobres, como também àqueles que espiritualmente desejam muito a palavra de Deus. Porque pode acontecer que tenha um pobre soberbo, ao extremo, orgulhoso, arrogante, como, e todos nós alguma vez na vida conhecemos, um rico que tem o coração simples, pessoa humilde, aberta aos outros. Acolher a palavra de Deus, pois, com este sentido da generosidade com que vamos à escuta, pois, da palavra do Senhor. Hoje comemoramos São João Crisóstomo, um grande pregador. São João Crisóstomo, rogai por nós, que buscamos nós também entender, sentir e explicar a palavra de Deus. João Crisóstomo tem páginas muito belas. Foi um pastor de Constantinopla, diríamos perfeito. Defendeu os pobres, escreveu sobre os costumes, buscou organizar a liturgia, explicar a palavra. E uma das belas páginas, exatamente, de São João Crisóstomo é sobre o sacerdócio. Ele tem uma obra, de fato assim, chamada O Sacerdócio. E, para entendermos, pois, a eloquência deste grande santo, pastor, pregador, ele, na sua obra O Sacerdócio, fala exatamente sobre a eleição que Deus, em Jesus Cristo, faz a respeito de um varão. Porque na Igreja Latina o sacerdócio é exclusivo para os varões, para os homens.
E ele diz alguma coisa interessante assim, que sempre, a mim que sou padre, me faz pensar. Imagino também a todos aqueles que gostam, amam, querem bem, rezam, ajudam, defendem os padres. Também gostam de saber disso. Dom Orani, João Tempesta, que foi arcebispo da nossa igreja, diz que quase sempre a lembrança de algum benefício que alguém tenha recebido está ligada à pessoa e à lembrança de um sacerdote. E que é feliz quem, portanto, lembrando-se daquilo com que foi beneficiado, lembra, reza, defende um padre. São João Crisóstomo dizia assim: os anjos, a corte celestial e até os arcanjos, os maiores dos anjos, Miguel, Rafael e Gabriel, têm inveja daquele padre assim, em situação mais aviltante. Aquele padre pecador, aquele padre avarento, aquele padre grosseiro, aquele padre preguiçoso. A corte celeste rói as unhas de inveja desse padre, porque esse padre pode, com a sua boca, o que o céu inteirinho de anjos não pode, que é consagrar o pão, fazendo o corpo do Senhor, que é consagrar o cálice com vinho, transformando-o em preciosíssimo sangue de Deus para a nossa salvação. E é por isso que então, diz ele, todo respeito, toda veneração, também para o padre decadente, a oração da gente pelos sacerdotes. Outro dia girava e eu recebi também uma imagenzinha. Nossa Senhora tendo ao colo a cabeça de um padre. E dizia exatamente: mãe dos sacerdotes, rogai por eles, rogai por mim, rogai por nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, devemos celebrar a festa de um grandioso pastor da nossa igreja, eloquente, lembrando-nos das palavras dele. Os anjos sentem inveja dos padres, porque os padres, conquanto possam encontrar-se em situação desfavorável, podem o que eles todos juntos não podem. E esta é, portanto, uma graça que vem de Deus, da eleição de Deus, da escolha de Deus para um pobre homem. De modo que nós, na festa do santo, nós nos comprometemos a orar. Quem sabe até a oferecer algum sacrifício. É isso. Quem sabe até a fazer alguma penitência, se porventura tivermos com nossa boca ultrajado a vida, a vocação e a missão de um sacerdote. Vamos fazer um instante de silêncio